Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Vamos fechar aquela aula. Hoje nosso tema, Revoluções Inglesas, aula 2. Embarque nessa, vamos juntos. Primeiro slide. Revolução Puritana aconteceu na Inglaterra século XVII, durante a Guerra Civil, 1640-1648, onde o rei e o parlamento se enfrentaram. Se entenda como parlamento, então, né, somente o grupo da burguesia, que aqui nós vamos chamar de puritanos. O professor Roberto já explicou para vocês que eles são, aqui no Brasil, os presbiterianos, mas a origem deles, né, está ligado à religião calvinista. O conflito se iniciou quando o parlamento impôs ao rei Carlos I uma espécie de uma petição de direitos, que diminuiria o poder, né, uma espécie de redução do poder do rei. Ou melhor, redução do poder absolutista do rei, onde dizia que problemas com impostos, prisões, julgamentos e convocações do exército só seriam possíveis com autorização do parlamento. Pronto, reduziu o poder do rei. Nós estamos num contexto de absolutismo a nível Europa, né? Aí chega um parlamento, um grupo, vamos dizer lá, que representa uma população, uma parte da população de uma nova classe que está surgindo agora, de comerciantes, da burguesia, gentry também, né, que é os chamados donos de fazendas, de terras inglesas, né? E aí, você vê um grupo na política impondo a diminuição do poder do rei. Claro que vai dar conflito, claro que vai dar disputa de poder. Esperto tá o próximo, que nós vamos ver lá, o Guilherme de Ouro, que falou assim, não, de boa, vocês querem diminuir o poder, pode diminuir, vocês querem governar, governem, me deixando de beleza aqui em Buckingham, eu tô mais é que faceiro. Guilherme de Orange, nós já vamos chegar nele, termina nele, inclusive, a Revolução. O rei aceitou a imposição, mas não cumpriu. O rei, já vi que é história já da Inglaterra, né? Porque o rei João Sem Terra fez mais ou menos parecido isso lá no século XII e XIII. Após uma reunião onde o parlamento criticou atitudes do rei, o mesmo dissolveu o parlamento e governou sem ele por 11 anos. As atitudes do rei começaram a formar revoltosos, ou descontentamentos, que começaram seus protestos na Escócia, quando o rei impôs o anglicanismo aos presbiterianos, ou puritanos, vamos ao termo puritanos, e aos puritanos. Carlos I na Inglaterra, vocês já viram a imagem deles na aula passada, trago novamente para vocês, vestido com a ideia da fabricação do rei, né? A ideia da opulência, da força, do poder. Essa é a característica que representa, inclusive, a sua roupa. Ele tem que representar uma distinção da sociedade. Ele não é um qualquer um, como diz o outro, ele não é igual a todos, ele é... Qualquer um não, né? Desculpe, ele não é igual a todos, ele é diferente, ele está acima de todos. Vocês viram que ele apresentou, ele se autoproclamou, auto-intitulou Teoria do Direito Divino do Rei, de Jacques Bossuet, ou seja, que ele estaria representando Deus na Terra. Então nenhum súdito poderia questionar suas decisões e atitudes. Revolução Puritana. Em 1642, o rei tentou retomar seu poder indo contra medidas parlamentares e isso gerou a Guerra Civil de 1642. O parlamento contou com os presbiterianos e os puritanos como aliados, venceram o rei Carlos I, que tinha os anglicanos e os católicos, que não fossem os radicais, né, aliados a ele. O parlamento conseguiu vencer o rei com o exército de Oliver Cromwell. Agora entra o famoso... vamos lá, o puritano Oliver. Vamos lá, Cromwell. E os chamados cabeças raspadas, cabeças redondas. O que ele faz? Ele criou uma estratégia com esse exército de revoltosos, dizendo o seguinte, olha, agora vai ser por espécie de meritocracia. Quem vai ascender um status, novas hierarquias de comando dentro desse exército dos cabeças redondas, vai ser por mérito, ou seja, por merecer, por fazer alguma coisa diferente lá no campo de batalha. E isso, segundo os livros de história, criava muita força, dava muito ânimo para os soldados puritanos, né, que estavam apoiando o Oliver Cromwell. E ele se destacou, ele é poxa vida, até então ele era considerado uma pessoa simples, um puritano lá do interior, como diz o outro,
um agricultor, enfim, né, um puritano, formava um da gentry, e ele se destacou numa situação de conflito, com uma ótima oratória, estimulando, né, os soldados e tudo mais, e o seu nome acaba ecoando entre os puritanos, entre os revoltosos, que ele poderia ser um novo líder e que ele deveria, inclusive, governar um surgimento de uma república na Inglaterra e tudo mais. E ele aceita, né, como diz o outro. Cromwell recebe o comando do exército e o tornou mais eficiente. Os postos oficiais passam a ser por mérito, como o professor Roberto explicou, e o povo assim participou da revolução. A burguesia passou a temer o rei, ao ver que o povo influenciava nos fatos acontecidos. O exército de Cromwell foi influenciado pelas ideias democráticas que favoreceu proletários urbanos e rurais que não tinham terras. Então ele conseguiu uma forte adesão da população nessa situação de conflito. Em 1649, foram dizimados pelo exército de Cromwell quando apossaram de terras e começaram a cavá-las para mostrar que lhe pertenciam. Outros movimentos surgiram, mas todos foram reprimidos. Então o que o professor Roberto quer mostrar aqui, que mesmo ele derrotando também as tropas do rei, nós temos também situações de oposição entre a própria população também, que, muito disciplinado, se tornou uma força política poderosa. Cromwell então ocupou cidades, ajudou na fuga dos parlamentares e assumiu o controle da situação, mandando decapitar o rei Carlos I. Ele foi decapitado, o rei. A Guerra Civil terminou em 1649 com a implantação da República, que o professor Roberto explicou. Oliver Cromwell, ele vai ganhar uma espécie de um título, Lord Protector, em 1649, um governo curto, não fechou 10 anos de governo, como diz o outro, e é considerado um governo de muita estabilidade, desenvolvimento. Ele dá novamente o chamado ato de supremacia, que era para fortalecer as frotas marítimas inglesas e tudo mais. Isso lançam as bases, né? Lá que o professor Roberto falou da sementinha que a rainha Elizabeth tinha feito. Então, ele dá continuidade a fortalecer as frotas marítimas inglesas, que isso explica por que a Inglaterra se tornou a famosa rainha dos mares, né? Ou melhor, a famosa thalassocracia, o poder marítimo comercial da Inglaterra nas colônias, inclusive na América também. Com a eclosão da Guerra Civil em 1642, ele passou a compor as forças bélicas de defesa do parlamento. Como um dos homens à frente do chamado Exército do Novo Tipo, New Model Army, Cromwell, que é aquela ideia de mérito que o professor Roberto falou, Cromwell começou a ganhar destaque no cenário político inglês. Ele ainda formou uma seção de cavalaria denominada Ironsides, marcada pelo fanatismo religioso e pela combatividade. Suas tropas conseguiram derrotar as forças realistas em diversas batalhas, resultando na vitória da Guerra Civil. Cromwell participou da captura do rei Carlos e da instauração de seu julgamento. Com a condenação do rei à morte em 1649 e sua posterior decapitação, o parlamento inglês passou a controlar o poder da Inglaterra, acabou a monarquia, galera, e instaurando a República de Commonwealth. O poder executivo seria exercido por um conselho de Estado, formado por alguns parlamentares, dentre eles Oliver Cromwell, que virou o presidente dessa república. Nessa função, Cromwell conseguiu debelar os últimos focos de resistência realista na Inglaterra. Falei dos atos de navegação, né, a partir de 1650, que fortaleceu muito o poder marítimo da Inglaterra. Bom, mas aí Cromwell passa aos poucos assumindo uma espécie de governo também autoritário, absolutista, por mais que ele não é um nobre, ele não é um rei. E inclusive em 1653, Oliver Cromwell dissolve o parlamento, ele também, e vai receber uma espécie de um título nobiliárquico, mesmo não sendo nobre, chamado Lord Protector dos ingleses. Nessa função, derrotou as Províncias Unidas em 1654, conquistou o território da Jamaica. Olha, galera, então, é isso que o professor está explicando. Ele vai aumentar, né, aumentar o leque de poder marítimo da Inglaterra. É isso que o professor estava tentando explicar. Em 1655, transformando o principal espaço colonial inglês no Caribe. Mas a vida de Cromwell não vai durar muito. Em 1658, então nós temos o quê? Menos de 10 anos de governo. Cromwell falece,
Não se sabe se é envenenado, mas eu já vi várias teorias conspiratórias. Seu filho vai assumir como se fosse uma espécie de um trono mesmo, por mais que eles não eram nobres, né? Nós estamos falando de um puritano. Mas ele não tinha a habilidade do seu pai, vai ficar apenas um ano no governo, vai ser destituído e vai ser restaurado, nem habilidade, nem um carisma, né? Tá colocando aqui no slide. E vai ser restaurado a monarquia da família dos Stuart, dessa vez agora com Carlos II, é o filho do que foi decapitado. Resolve, inclusive, olha o que o Carlos II fez também, resolve exumar o corpo do Cromwell, decapitá-lo, o cara já estava morto. Sabe o que é exumar? É tirar o cara lá do caixão, como diz o outro. Com uma espécie de uma simbologia de vingança, né? Ah, você decapitou meu pai? Agora é minha vez. Olha só o que o filho fez. Uma espécie de condenação póstuma de Cromwell, o nome do líder da República Inglesa ficaria gravado na história. Não adianta, o Cromwell entrou na história, até hoje na Inglaterra é considerado um ótimo governo. Revolução Gloriosa foi um evento político ocorrido então em 1688, 1689 na Inglaterra. A Inglaterra era um reino protestante, desde 1685 tinha como monarca um rei católico, Jaime II da dinastia Stuart, que adotou políticas a favor de sua religião em detrimento do protestantismo. Então passou o governo do Carlos II, assumiu Jaime II, novamente começou todo um conflito religioso entre católicos e puritanos e termina com a chamada Revolução Gloriosa. O que é a Revolução Gloriosa? Sem derramamento de sangue. O termo glorioso significa isso. Entrou na história aí o Guilherme de Orange, que era um príncipe da Holanda. Como é que entrou nessa história? Pois é, ele está ligado com uma questão de laços matrimoniais com uma inglesa, né? Que inclusive essa relação que faz com que os puritanos criem uma aliança junto com o Guilherme de Orange, eles marcham para a Inglaterra e sem derramamento de sangue, Jaime II foge, entrega ao governo e o Guilherme de Orange aceita fazer uma espécie de um parlamento, uma monarquia parlamentarista, que existe inclusive até hoje na Inglaterra. O que é uma monarquia parlamentarista? Tem o rei. Tem o rei existe, mas o rei não governa. O rei tem uma figura, tem uma imagem decorativa, como diz o outro. Quem governa é o parlamento. No caso da Inglaterra, eles escolhem, dentre os deputados, o primeiro-ministro, uma eleição dentro do parlamento, entre os parlamentares. E o rei só tem que aceitar ou não esse primeiro-ministro como que seria o presidente do país, mas é o primeiro-ministro. Até hoje é assim na Inglaterra. Até hoje, só para vocês terem uma ideia, desde Guilherme de Orange até a Rainha Elizabeth, que está hoje no poder, nenhum primeiro-ministro não foi aceito. Uma curiosidade rapidinho aqui, só para a gente ter uma ideia da nossa aula, a Espanha, que eu estou produzindo uma outra aula, a Espanha também é uma monarquia parlamentarista, só que ela segue uma outra linha. Tem o rei, mas quem é o poder executivo dividido com o rei da Espanha é o chamado presidente de governo, que seria o primeiro-ministro. Só para vocês entenderem que não é só a Inglaterra que segue uma linha de monarquia parlamentarista, mas a Espanha também tem uma característica semelhante, não é igual, tudo bem? Guilherme de Orange, tá aí o cara que entrou para a história e vamos dizer assim, o cara tinha uma banca muito bem montada, primeiro rei da monarquia parlamentarista, deixei bem claro para vocês. Fechamos nossa aula então, galera. Oliver Cromwell, Revolução Inglesa, Guilherme de Orange, monarquia parlamentarista. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula aí. Como sempre, foco no estudo, galerinha. Força, fé no coração, até a próxima. Valeu, bons estudos!